Olá, pessoal! Hoje vamos falar um pouco sobre os neurônios. Essas células são responsáveis pela recepção e processamento de informações, influenciando em diversas funções do organismo. Os neurônios têm morfologia complexa, mas em sua grande maioria apresentam três componentes: o corpo celular, os dendritos e o axônio. O corpo celular é também conhecido como pericário. Este é o centro trófico da célula, constituído de núcleo e citoplasma. Os dendritos são prolongamentos cujo diâmetro diminui à medida que se afastam do corpo celular e constituem um principal local para o recebimento de estímulos. Já o axônio é um prolongamento único de diâmetro constante e ramificado em sua terminação, sendo especializado na condução do impulso nervoso. As dimensões e forma dos neurônios variam, e de acordo com sua morfologia, eles podem ser classificados em bipolares, multipolares e pseudonipolares. Os bipolares têm a presença de dois polos, ou seja, um dendrito e um axônio. Os multipolares têm vários dendritos e um axônio. E os pseudonipolares têm apenas um prolongamento que sai do corpo celular, mas logo se divide em dois, um em direção ao sistema nervoso central e outro para a periferia, na maioria das vezes. A maioria dos neurônios encontrados no organismo é multipolar, sendo os bipolares encontrados nos gânglios coclear e vestibular, na retina e na mucosa olfatória. Já os pseudonipolares são encontrados em gânglios espinhais e cranianos. Os neurônios também podem ser classificados quanto à sua função em motores, sensoriais e interneurônios. Os motores controlam órgãos efetores como os músculos, por exemplo. Os sensoriais são aqueles que recebem estímulos do meio ambiente e do próprio organismo e os conduzem para o sistema nervoso central para processamento. Já os interneurônios estabelecem conexões entre os neurônios, sendo fundamentais para a formação de circuitos neuronais. No sistema nervoso central, os corpos celulares de neurônios localizam-se na substância cinzenta e muitos dos seus prolongamentos na substância branca. No sistema nervoso periférico, os pericários são encontrados em gânglios e em alguns órgãos sensoriais. Falando mais sobre o corpo celular, essa é a porção do neurônio onde são encontrados núcleo e citoplasma, sendo principalmente um centro trófico, mas também com função receptora e integradora de estímulo. Na maioria das vezes, o núcleo é esférico e aparece pouco corado, pois os cromossomos estão muito distendidos, devido à alta atividade sintética, e também tem associação ao fato de estarem em células permanentes, ou seja, que não se dividem mais. Cada núcleo tem geralmente apenas um nucléolo, e o corpo celular é rico em retículo endoplasmático granuloso, formando um conjunto de cisternas e ribossomos que, vistos ao microscópio óptico, são como estruturas basófilas espalhadas pelo citoplasma, os corpúsculos de Nissl. A quantidade de retículo endoplasmático rugoso varia conforme a função da célula, sendo os neurônios motores os que possuem essa organela em maior quantidade. O complexo de Golgi é formado por vários grupos de cisternas em torno do núcleo, e as mitocôndrias estão em pouca quantidade no corpo celular, sendo encontradas em maior número nas terminações axonais. Nos neurônios também podemos encontrar filamentos intermediários, chamados de neurofilamentos, por toda a extensão da célula. Quando impregnados com prata, eles se aglutinam e ocorre sobre eles a deposição de prata, constituindo as neurofibrilas. O citoplasma das células também apresenta microtúbulos por toda a sua extensão. Em determinados locais do pericárdio, podem ser encontradas moléculas de lipofucsina, sendo o significado dessas moléculas ainda incerto. Porém, acredita-se que a presença seja devido aos resíduos de materiais parcialmente digeridos pelos lisossomos, já que esta se acumula com a idade. Os dendritos são numerosos na maioria das células, recebendo estímulos de diversos axônios. Eles se tornam mais finos à medida que se ramificam como galhos de uma árvore. A composição do citoplasma dos dendritos é a mesma do corpo celular, porém não há complexo de Golgi. A maioria dos impulsos que chegam aos neurônios é recebida por pequenas projeções dos dendritos chamadas de espinhos dendríticos. Estas são partes alongadas presas aos dendritos, que medem de 1 a 3 micrômetros.
Cada neurônio emite apenas um axônio, com diâmetro constante e sem ramificações abundantes. Alguns são curtos, mas em sua grande maioria são mais longos que os dendritos da mesma célula, podendo ter mais de 1 metro de comprimento. Geralmente surgem do cone de implantação, uma pequena formação cônica que surge do corpo celular. O trecho axonal que parte do cone, também chamado de segmento inicial, não é coberto por mielina, sendo um trecho curto, mas importante para a propagação do impulso nervoso, por conta da grande existência de canais de sódio em sua extensão. Esses segmentos recebem tanto estímulos inibitórios quanto excitatórios, e a propagação do potencial ao longo da membrana do axônio constitui impulso nervoso. O axoplasma ou citoplasma do axônio é pobre em organelas, contendo poucas mitocôndrias, algumas cisternas de retículo endoplasmático granuloso e muitos microfilamentos e microtúbulos. Muitos axônios originam ramificações colaterais em ângulo reto, próximo à sua terminação, que são intituladas como telodendro. Nelas se conectam pequenas dilatações do citoplasma chamadas de botões sinápticos ou botões terminais, que acumulam sinalizadores. Ao longo dos axônios existe um movimento muito grande de moléculas e esse movimento é coordenado. Todas as moléculas produzidas no pericárdio utilizam um fluxo anterógrado para poder chegar às terminações axonais, com a participação ativa da cinesina, um tipo de proteína motora que transporta sua carga sobre os microtúbulos. Esse fluxo pode ter diversas velocidades, podendo ser de corrente rápida, percorrendo centenas de milímetros por dia, e de corrente lenta, percorrendo poucos milímetros por dia. Além desse fluxo, existe o fluxo retrógrado, que tem participação ativa da dineína, outra proteína motora que leva as moléculas do axônio para serem reutilizadas pelo pericárdio. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem atentos aos nossos próximos vídeos. Bons estudos e muito obrigado.